Fala, Convictus! Eu sou o Marcelo e você está no Convictus BR. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto também muito sério. A gente vai tratar da divisão da igreja aqui no Brasil. A igreja está dividida entre dois pensamentos, né, totalmente opostos, né? E aí a gente tem que consultar a Bíblia para que a gente possa permanecer na sã doutrina, né? Nos afastar de todo e qualquer ensinamento que possa nos conduzir à apostasia, certo? Mas, por outro lado, devemos também rejeitar ensinos que nos levam a práticas cheias de exagero, beirando o radicalismo, né? Então, a gente tem que... é uma linha muito tênue essa, né? Então, inclusive até o título aqui desse vídeo, né? Que é a igreja entre a apostasia de um lado e o radicalismo do outro, né? Então a gente tem que achar esse equilíbrio, né, da sã doutrina, certo? Meus irmãos, antes de continuarmos, antes de eu espelhar minha tela aqui para você, eu queria pedir a você que desse uma passada aqui, se você curte esse tipo de conteúdo, certo? Dá uma passada no canal, inscreva-se, né? Deixe o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo com quem precisa ver, com quem precisa entender um pouco mais sobre essa linha tão tênue, né? Sobre esse embate de duas forças opostas que está dividindo a igreja dos dias de hoje, certo? Então, sem mais enrolação, eu vou espelhar minha tela aqui para vocês, tá? Deixa eu espelhar aqui para vocês verem. Pronto. Aqui a gente vai ver algumas notícias, né, que saíram agora mais recentemente, certo? Tanto de um lado quanto de outro, tá, pessoal? Para a gente ver esses exageros aí que estão rolando, né? Ó, vamos ver essa notícia aqui, é do Fuxico Gospel, né? Vamos lá. Pastor esquerdista Ricardo Gondim diz que Deus não é soberano, certo? Vamos ver aqui o que é que ele falou mais aqui abaixo. O pastor Ricardo Gondim, líder da Igreja Bethesda em São Paulo, vem acentuando o seu distanciamento do segmento evangélico ao longo dos últimos anos. O religioso, que declarou apoio ao ex-presidente Lula ainda no primeiro turno, mais uma vez negou a soberania de Deus em uma publicação nesta quarta-feira. Deixa eu ver se tem. Tá aqui o abre aspas, tá aqui o que ele falou, né? Vamos ver aqui. Na frente teológica, afirmei e continuo a afirmar que o futuro não está pronto, se inexiste. Deus, em sua onisciência, desconhece o futuro como realidade já acontecida. Então, se ele desconhece isso aqui, logo ele não é isso aqui, né? Ele não é onisciente, certo? Repito, o futuro é uma construção humana e as alternativas inevitáveis podem ser mudadas com nossas decisões. Disse e ainda repito, a opção de conhecer a Deus como onipotência é grega. Advogo que o atributo essencial de Deus repousa numa afirmação joanina. Atributo essencial de Deus repousa numa afirmação joanina. Deus é amor. Sendo assim, sai de qualquer relacionamento dele com a humanidade a palavra poder. Quem ama jamais controla, declarou. E aí, essa é uma declaração muito forte e totalmente fora do que a palavra diz a respeito de Deus, né? Do que a palavra diz em relação aos atributos de Deus e como Deus se relaciona com nós, né? Então, assim, eu separei aqui alguns versículos para mostrar para vocês, porque esses novos líderes, né, eles influenciam muita gente, principalmente os jovens, né? Então, assim, basta você estudar um pouco mais a fundo a escritura, né, que você nota que esse argumento aqui não tem como se sustentar, né? Então vamos lá, deixa eu separar aqui alguns versículos. Ó. O primeiro deles é Mateus 10, do 29 ao 31, né, que fala assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha?
Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Certo? Então aqui já cai por terra, certo? Essa ideia, né, de que Deus não é soberano, né? Não tem essa soberania sobre o que vai acontecer no futuro. Isso já cai só com esse pequeno versículo. Existem muitos outros, né? Se eu trouxesse aqui todos, a gente ia passar até amanhã de manhã só lendo o versículo, né? Mas já deixa bem claro aqui sobre a soberania de Deus, sobre até mesmo os mínimos detalhes, né, da criação, certo? Se você ver aqui, ó, em Isaías, olha o que é que ele vai falar também. Isaías 46, 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Olha que afirmação maravilhosa essa daqui de Isaías. Ó. Ela já derruba, certo? Esse argumento aqui, ó. Deus, em sua onisciência, desconhece o futuro como realidade acontecida. Desconhece. Não é o que a gente vê aqui em Isaías. Ó. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Né? Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Certo? Então já cai, ó, toda essa argumentação aqui de que o futuro é uma construção humana e as alternativas são inevitáveis, podem ser mudadas com nossas decisões. Ou seja, que um propósito de Deus poderia ser mudado conforme decisões humanas. E não é isso que a gente vê aqui, claramente em Isaías. Ó. Olha ele falando aqui, ó. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Né? Então já cai por terra toda essa parte aqui. E o melhor, né? Aqui essa última parte dessa declaração, ele fala que advogo que o atributo essencial de Deus repousa numa afirmação joanina. Deus é amor. Sendo assim, sai de qualquer relacionamento dele com a humanidade a palavra poder. Quem ama jamais controla, declarou. Então, assim, a gente já vê sim que os propósitos de Deus, se Deus tiver um propósito, meu irmão, na sua vida, com você, certo? Irá se cumprir. Né? Se Deus tiver um propósito para determinada nação, determinadas coisas acontecerem em determinada nação, vai se cumprir, certo? É isso que eu quero dizer para você. Não caia, né, nessas afirmações, certo? Aliás, nessa teologia que é altamente influenciada por ideologias humanas, por filosofias humanas, certo? A Bíblia está acima de qualquer uma dessas filosofias, tá? Deixando bem claro aqui para você. Outra coisa que ele falou, né? Engraçado que ele sempre eles falam assim, Deus é amor, e excluem todos os atributos de Deus, né? Por exemplo, olha aqui Salmos 103, versículo 19, olha o que ele fala. Não, peraí, vamos aqui em Hebreus. Hebreus 4, 13, né? Olha aqui o que é que ele vai falar. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, certo? Então, assim, aqui ele já deixa claro, certo, que nós vamos prestar contas, né, a Deus, certo? Nós vamos sim prestar contas a Deus, né, de todas as coisas, certo? Então, assim, Deus é amor, mas também Deus é justo juiz, né? Então, assim, ele exercita a sua justiça, certo? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
olha o que Salmo 7, né, versículo 11 e 12 vão falar. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Tá vendo aí, meu irmão? Então, assim, não caia nessa. Não caia nessa de dizer aí que Deus é amor e pronto, acabou o resto. Então ele não vai exercer, digamos assim, não vai me causar nenhum dano, né? Ele não vai me dar nenhuma condenação, porque Deus é amor, certo? Mas só que eles esquecem que a Escritura é muito vasta e que existem muitos atributos de Deus, né? Então, assim, Deus realmente é amor, né? Deus é compaixão, certo? Porém, nós vemos Deus também exercendo a sua justiça e enviando a sua ira sobre as nações. A Bíblia está repleta de exemplos disso, né? Por exemplo, Deus é o mesmo Deus que enviou o dilúvio, né? O mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que enviou o dilúvio, certo? É o mesmo Deus que enviou a destruição a Sodoma e a Gomorra, certo? É o mesmo Deus que também ordenou a destruição dos povos cananeus, né? É o mesmo Deus que vai enviar o Apocalipse, certo? Então, meu irmão, não caia nessa, certo? Porque essa é uma afirmação, né, que esses falsos mestres gostam muito de enfatizar e excluem totalmente a Bíblia, certo? E esse é o perigo, né? Esse é o perigo, né, de se analisar a Bíblia com uma ideologia de fora, né? Aliás, com óculos de uma ideologia, né, ou filosofia, certo? Então, agora é o seguinte, a gente vai entrar em outro tema que é o radicalismo, né, em relação à apologética dentro da igreja, tá? Esses dias aconteceu um caso, certo? Em que a Assembleia de Deus emitiu um documento, né, informando, saiu várias notícias, aliás, informando que a Assembleia de Deus, ela divulgou um documento interno, certo? Em que supostamente eles iriam punir membros que se associassem ou, por exemplo, chegassem a demonstrar apoio em partidos de esquerda, né? Então, assim, vamos saber um pouco mais o que foi que rolou, né, de verdade. Aqui eu tô num site da G1, né? E ó, a Assembleia de Deus diz em carta que punirá membros que defenderem pautas de esquerda, certo? Tá aqui um trechinho da carta, né? É uma carta convencional, tá? A plenário da 49ª Assembleia Geral Ordinária da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus, no estado de São Paulo, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o que é que a matéria vai dizer. O Ministério do Belém da Assembleia de Deus de São Paulo afirmou em carta que membros da igreja que defenderem pautas de esquerda serão punidos. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo, em reportagem publicada na terça-feira, 4, certo? O Ministério é um importante braço da Assembleia de Deus em São Paulo, reúne mais de 120 igrejas espalhadas pelo estado. O documento ao qual o G1 teve acesso foi divulgado internamente na terça-feira, durante o plenário da 49ª Assembleia Geral Ordinária da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, né? A carta associa à esquerda a desconstrução da família tradicional, erotização das crianças, ideologia de gênero, liberação das drogas ilícitas e censura à liberdade religiosa, né? Então, nenhuma novidade nessa afirmação aqui, certo? Então, realmente, basicamente é isso mesmo que acontece, né? E aí, eles colocam um trecho aqui: o plenário não admitirá em seus quadros ministros que defendam
pratiquem ou apoiem por quaisquer meios ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus e aos preceitos morais e éticos defendidos pela Confradesp, diz o texto, certo? Então vamos ver, eu tive acesso aqui a esse documento, vamos ver o que realmente aconteceu, né? Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Considerando o posicionamento da esquerda que defende uma cosmovisão contrária ao Evangelho e aos preceitos éticos e morais praticados pela Assembleia de Deus no estado de São Paulo, aqui representada pela Confradesp, considerando a que referida cosmovisão defende pautas favoráveis à desconstrução da família tradicional, liberação total do aborto, a erotização das crianças, ideologia de gênero, liberação das drogas ilícitas, a relativização da Bíblia Sagrada, censura à liberdade religiosa e o aparelhamento da educação à ideologia marxista, considerando que há incompatibilidade entre o comunismo ateu materialista e a doutrina bíblica defendida e praticada pelas Assembleias de Deus através da sua declaração de fé, considerando que aos membros da Confradesp a aceitação da palavra de Deus como única regra de fé e prática é preceito moral e inafastável. Considerando que os membros da Confradesp que comprovadamente adotarem uma filosofia em que com os princípios cristãos, em choque com os princípios cristãos, poderão ser representados junto ao Conselho de Ética e Disciplina para a aplicação de medidas disciplinares. E, considerando os dispositivos estatutários constantes, blá, 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 a gente tem a segunda parte aqui desse documento, ó, que aí você vai entender realmente o que é que está dizendo o documento, tá? Que reafirma seu posicionamento contra a desconstrução da família. Aí várias pautas que eles já falaram acima, né? Aí ele fala aqui, ó, que não admitirá em seus quadros ministros que defendem, pratiquem ou apoiem por quaisquer meios ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus e aos preceitos morais e éticos defendidos pela Confradesp, como exemplificados acima. E que os ministros que comprovadamente defenderem pautas de esquerda dentro da cosmovisão marxista serão passíveis de representação perante o Conselho de Ética e Disciplina, assegurado o contraditório e a ampla defesa, né? Beleza, tranquilo. Pessoal, o que está sendo informado aqui, certo? É que, né, membros, né, que ele falou aqui no documento anterior, membros poderão ser representados, né, certo? Ao Conselho de Ética, né, caso apoiem essas ideologias, né? E que ministros também, certo? E que, inclusive, em relação a ministros, né, a instituição não vai apoiar nos seus quadros, né? Então, assim, é preciso a gente separar, certo, essa questão do que a gente está em campanha eleitoral, né? Vamos lá, para exemplificar melhor para vocês. A gente está em período eleitoral, certo? E assim, Cristo nos chamou à liberdade, né? A liberdade a gente sabe, certo? Que ninguém pode cercear a vontade de ninguém, não é por força nem por violência, né? Pelo meu espírito, ninguém pode cercear a vontade de ninguém. A sua liberdade de pensamento, né? O que você quer fazer com o seu direito legítimo tem que ser defendido a todo custo, certo? Então, assim, é errado você querer nortear, certo? Digamos assim, uma ação baseado em uma punição, digamos assim, não é?
Mas, no caso de ministros, certo? Que pregam a palavra. Ministros aqui, pessoal, ministros da palavra, né? Então, assim, que pessoas que vão instruir o povo, que vão doutrinar o povo, né? Pessoas que vão manusear a palavra de Deus ao povo. Eu acho que nesse quesito aqui, enquanto as medidas que a instituição tomou em relação aos ministros está correto, né? Está correto. Por quê? Porque imagine só você ter um ministro, certo? Da palavra de Deus, que vai pregar a palavra para você, né? E aí ele começa a misturar a palavra de Deus com ideologias, com filosofias, descaracterizando totalmente a palavra de Deus. Isso não dá, né, pessoal? Então, caso você tenha são pensamentos totalmente diferentes. Uma hora ou outra, certo? Um pensamento vai sobrepor o outro, vai se chocar com o outro. E aí você vai ter que escolher um dos dois. Por isso que é o perigo da apostasia, certo? Porém, a gente não pode também levar essa apologética longe demais, né? Então, assim, quem quiser votar em fulano, cicrano, vote, o voto é seu, é livre, certo? Nenhuma instituição, ainda mais cristã, digamos assim, poderia punir você por exercer o seu livre direito de votar em quem você quer. Ainda que, olha, eu não concordo com isso ou aquilo, mas vou votar nesse sujeito aqui, certo? Ok, beleza, mas assim, saiba que tudo vem no pacote, né? Entendeu? Então, assim, mas é garantido o seu direito. Nenhuma instituição pode cercear o seu direito enquanto a voto, a escolha, né? Isso não é liberdade, né? Deus não nos chamou para isso, Cristo não nos chamou para esse tipo de amarra, para esse tipo de algema, né? Mas o que a Assembleia de Deus fez em relação a informar que não admitirá que em seus quadros, né, ministros defendam certas ideologias contrárias a que a Bíblia prega, é fantástico, né? Você está totalmente alinhado com a palavra de Deus. E eu vou mostrar aqui para você isso. Ao longo da Escritura, os apóstolos tiveram diversos embates, né, com os falsos mestres, né, que ensinavam doutrinas estranhas, que deturpavam a palavra de Deus, né? E aqui em 2 João 1,10, o mesmo apóstolo João que disse que Deus é amor, né, no começo do vídeo, olha o que é que ele fala aqui em relação a pessoas que não têm a doutrina de Cristo, né? Que tem uma doutrina diferente. Olha o que é que ele vai falar aqui, 2 João 1, do 10 ao 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tá, gente? Então, assim, está totalmente alinhado com a palavra de Deus, a atitude que a Assembleia de Deus tomou em relação aos ministros, tá, gente? Deixando bem claro isso em relação aos ministros, as pessoas que, digamos assim, manuseiam a palavra de Deus, né? É totalmente compreensível, está totalmente alinhado, certo? Com a palavra de Deus, não sou assembleiano, tá? Congrego em uma igreja, digamos assim, com doutrinas bem diferentes da Assembleia de Deus, mas nesse ponto aqui está correto. Porém, não se pode cercear o direito à livre escolha, né, dos membros. Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro, porque Cristo nos chamou à liberdade, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, meus amados, que nós temos que andar o caminho é estreito, né? Então se a gente se desviar mais para cá, a gente pode ir caminhando rumo à apostasia,
né? Como pessoas aqui que negam a soberania de Deus, negam a onisciência de Deus, que são coisas que são são a essência do Criador, que é defendida em toda a Bíblia, né? Que existe um vasto material falando sobre isso, né? De outro lado, a gente pode entrar num radicalismo de querer, por exemplo, cercear os direitos do nosso irmão, censurá-lo, né? Cercear os direitos. Então, assim, isso também é muito grave, porque Cristo nos chamou à liberdade, tá? Mas eu espero que essa breve reflexão possa ajudar, certo? A colocar uma luz aí para os irmãos enxergarem, né, essa situação, certo? Eu espero ter contribuído, né, justamente para que esse momento tão conturbado, né, que a gente está passando, certo? Então, assim, fuja do radicalismo, né? O que a gente tem que buscar é o equilíbrio da sã doutrina, tá? Meus irmãos, se você acompanhou até aqui, gostou do conteúdo, certo? Inscreva-se no canal, é, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ver, com quem precisa escutar essa mensagem, com quem pessoas que estão em dúvida de como devem agir nesse momento, né? Pessoas que até de repente estão agindo de forma radical ou estão quase beirando a apostasia, tá? Então encaminhe esse vídeo para essas pessoas. Então dá uma força pra gente, ajude esse canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, tá? Que Deus abençoe a todos, estejam convictos e até a próxima.